Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? E aos que estão em casa também. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo meia dúzia. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Bondoso Deus e poderoso Pai, agradeço a Ti, ao pastor e à igreja por mais essa oportunidade de estar na abertura de mais um culto da Umasbrac. Tudo que aqui for feito, falado, será para sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? É pela fé, né, que nós vamos dizer para o mar se abrir e ele vai se abrir. É pela fé que nós vamos adorar, vamos confiar. Como a palavra da Lu, né, que esteve lá, colocou lá no Facebook. O deserto é um lugar para nós passarmos, não ficarmos. É um lugar para nós passarmos e tirarmos aprendizado para a nossa vida. Então nós vamos louvar com bastante alegria, porque mesmo que num deserto nós nos encontrarmos e talvez impedidos ali de prosseguir, mas o Senhor Jesus virá em nosso favor, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né? Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor com bastante alegria, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito, grito,
na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Aleluia! Glória a Deus! Pela fé que nós vamos passar pela prova, dando glória a Deus, aleluia. Passar pela luta, pela aflição, pela dificuldade, mas confiando e acreditando que o nosso Deus é grande. E grandes são as obras das mãos do Senhor Jesus. Tudo Ele pode, tudo nós podemos, porque é Ele que nos fortalece. Aleluia. esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Sobre todo nome é
grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Só as vozes, só as vozes. Aleluia. Quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Quão grande, aleluia. Quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amém. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Você pode aplaudir Jesus 30 segundos? Se Deus é por nós, glória a Deus. Estamos então neste culto da Umasbrac, onde Deus tem se mostrado presente, amém? A paz do Senhor a todos vocês que estão aí cultuando conosco através dessa live. Deus abençoe aí a sua vida, a sua casa. Tão grande é o Deus na sua vida. Deus é grande no seu trabalho. Deus é grande aonde você colocar Ele, amém? Onde você tem colocado Deus? Estamos no culto da Umasbrac com o tema. Quem leu lá nos avisos? Quem sabe qual é o tema? Oi? Não, eu errei lá. É agindo Deus, quem impedirá? Amém? Irmão Celso, lá eu deixo eu passar. Amém? Agindo Deus, lá no grupo da igreja eu mandei corretamente. Que Deus então venha agir ao nosso favor. Abra sua Bíblia. Em Malaquias 3:11. Quem aqui é fiel ao Senhor? Vou perguntar de novo. Quem é fiel ao Senhor? Então receba essa palavra que estaremos ministrando ao seu coração. Agora na hora das ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 11. Aí na sua casa também. Toma posse. Diz assim: por causa de vós, repreenderei o devorador, para que ele não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Coloque a mão no seu coração e fala assim: por causa de mim, por causa da minha pessoa, o meu Deus vai repreender todo mal, porque eu sou fiel. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo, os seus cereais, o seu melhor, e levanta ele oferecendo ao Senhor. E na sua casa, se você está com a sua oferta aí, com o seu dízimo, os cereais, consagra ao Senhor para você trazer no culto de domingo, amém? Eterno, maravilhoso, soberano Pai, aqui estamos e agradecemos ao Senhor, ó Pai. Aceita a minha oferta, aceita a oferta de cada ovelha, de cada vida, Pai. E aquela oferta que está ali, Senhor, desse irmão, com essa irmã ali no seu lar, Pai.
Em nome do teu amado e poderoso Filho Jesus. Pai, repreenda o devorador, Senhor, por amor, ó Pai, ao teu povo fiel. Em nome de Jesus, venha ofertar e faça uso do álcool em gel. Amém? Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda a Deus. Deus abençoe o ministério de louvor. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a todos que estão aí nos seus lares. Receba o melhor de Deus. Um tema como este, você não pode perder a oportunidade de colocar tudo o que você precisa nas mãos de Deus. Porque não é o pastor Kleber, não é o ministério, não é o departamento, não é o líder do departamento que pode agir e resolver 100% aquilo que você precisa. Nós podemos sim agir e ir até onde nós temos limites para ir. Mas quem é o único? Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu quero chamar aqui já para ganhar tempo, o nosso líder da Almasbrac, nosso irmão Vanderlei, que estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Se Deus é por nós... Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu cumprimento você que está em casa, através dessa live, com a paz do Senhor. Meus irmãos, mais um culto da Almasbrac, mais um mês que se passou, e aqui nós estamos por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, gostaria que abrisse as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que é o tema do nosso culto hoje. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte, irmãos. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, glória a Deus. Eterno e maravilhoso Pai, estamos aqui, ó Senhor, mais uma vez reunidos em seu santo nome, Pai amado, para te louvar, agradecer, exaltar o seu santo nome, Pai amado. Eu te peço, Senhor, grandiosamente, ó Pai, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir, Senhor, compreender e entender e sentir aquilo que Tu tens a falar com cada um de nós grandiosamente nesta noite, Pai amado. Que possamos escutar, Senhor, a Sua palavra, Pai amado. Que eu possa ser usado por Ti grandiosamente, ó Pai. E que tudo que possa sair de mim seja proveniente de Ti, ó Pai amado. É tudo que eu te peço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Quem será contra nós? Ponto de interrogação, pergunta. E aí eu pergunto para vocês, pergunto para você em casa, meus queridos irmãos,
Se Deus está com você, quem será contra? Quem vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida? Quem vai impedir as bênçãos que Deus irá derramar para você nesta noite, meus irmãos? Ninguém poderá impedir, porque agindo Deus, ninguém impede. Ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Se caminhamos junto com Ele, se estamos junto dEle, ninguém vai impedir o agir de Deus, meus irmãos. Ninguém vai impedir o agir de Deus. E Deus tem grandiosamente a nos oferecer. Somos os escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. Somos um povo escolhido. E Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas súplicas. Assim como Deus agiu quando tirou o seu povo, o libertou do Egito, das mãos do faraó, das mãos dos egípcios. Assim como Deus ali agiu, tentaram impedir. Faraó não quis liberar seu povo. E o que aconteceu? Deus entrou com providência, meus irmãos. Faraó pagou muito caro, porque ele quis impedir a vontade de Deus. Não quis libertar o seu povo. Mas agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, não tem ninguém que impede. Ninguém. E aquele povo saindo, quando foi liberto, quando o faraó se arrependeu, que veio atrás, tentando impedir novamente. Ele já tinha pagado um preço caro lá atrás, quando ele tentou impedir o agir de Deus. Já não bastava? Não. Ele quis ir atrás, ele quis impedir novamente o agir de Deus, quando Deus libertou o povo dele do Egito. Ele tentou novamente, ele foi atrás. E ali o povo de Deus, quando chegou diante do mar, se viu diante de um grande obstáculo. Ali eles não podiam passar, não teria como eles passar. E os egípcios estavam atrás deles. Mas o agir de Deus ninguém impede, meus irmãos. Deus falou que iria libertar o seu povo e Ele vai libertar. O que eu tenho para te falar, meus irmãos, por mais que você se depare com este mar de dificuldades que às vezes estamos passando, o agir de Deus na sua vida, ninguém vai impedir. E ai daquele que tentar impedir. E o povo ali não entendendo, o povo não entendia ali o agir de Deus. Deus já havia tirado eles de lá, da escravidão. Durante anos foram escravos. Clamaram a Deus, porque Deus fala ali para Moisés: ouvi o clamor do meu povo, foi onde ele manda ele lá falar com o faraó. Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa súplica. Mas não podemos impor em dúvidas sobre o agir de Deus em nossas vidas, de forma alguma. Ali o povo fica desesperado diante do mar, diante do obstáculo. Muitas vezes nós ficamos assim, meus irmãos, em nossas vidas. Quando encontramos alguma coisa que a gente acha que é muito grande, mas é grande para nós, não para o nosso Deus ao qual nós servimos, ao qual nós servimos, ao qual nós pregamos. E ali Deus age na vida daquele povo. Ele abre o mar para que aquele povo possa passar. E ali eles passam sem se molhar. Ali Deus age na vida do povo, do seu povo de Deus. Se eles pediram para ser libertos, Deus falou: eu vou te libertar. Se você está pedindo algo para Deus, Ele está falando: eu vou te dar. A bênção é sua. A bênção é nossa. Basta nos acreditarmos e cremos que agindo Deus, ninguém impedirá.
Ali o seu povo atravessa aquele mar, chega do outro lado. E o que acontece com aquilo que tenta ir contra Deus? Aquilo que tenta ir contra a vontade de Deus? Aquilo que tenta impedir o que Deus tem que fazer? Quando eles entram no mar, ali o mar se fecha, meus irmãos. E o que acontece? Todos morrem. Todos que adentraram no mar se afogam. Porque ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. E ninguém vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Nada nem ninguém. Eu creio que Deus age grandiosamente na minha vida, todos os dias, todos os santos dias. E é assim que tem que ser, meus irmãos. É assim que nós temos que acreditar. Deus não é homem para mentir. O que Ele te prometeu é seu e de mais ninguém. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai tirar a sua bênção. Ninguém vai tirar a sua cura. Ninguém vai tirar os seus sonhos. Eles vão se realizar, meus irmãos. Basta acreditar, crer e andar juntamente com Deus. Mas a gente acredita que Deus faz e Ele faz. E eu creio nisso. Mas o que aconteceu com aquele povo também foi muita murmuração, meus irmãos. Quando atravessaram, ficaram murmurando, reclamando. Se Deus te prometeu, como Deus prometeu a terra prometida para eles, Deus vai cumprir. Mas não podemos ficar murmurando. Nós temos que acreditar e confiar, meus irmãos. Quando você ora, pede, coloca algo na mão de Deus, deixe Deus agir. Porque agindo Ele, quem impedirá, meus irmãos? Ninguém vai impedir. Muitas vezes a gente estamos orando ali, pedindo, mas a gente fica meio com o pé atrás. Não devemos, meus irmãos. Temos que confiar grandiosamente. Deus vai agir na vida de cada um de nós. É o que nós temos que acreditar e crer. Temos que ter fé e acreditar num Deus poderoso, num Deus que tudo faz. Temos também um exemplo de quem? De José. José tinha um sonho. Sonhou lá, contou para os seus irmãos. Seus irmãos invejosos que fizeram, lhe jogaram no poço. Tentaram frustrar o seu sonho. Mas agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Deus tinha um propósito na vida de José. O sonho dele ia se concretizar. Jogaram-lhe num poço. Venderam-lhe como escravo. Ele conseguiu chegar no palácio. Chegando ali, a rainha tentou contra ele. Vocês conhecem essa história. Vocês conhecem muito bem a palavra. Ele continuou firme nos propósitos de Deus. Ele não se rendeu. Foi jogado na prisão. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha uma bênção grandiosa para ele. Tanto é que o revelou em sonhos para ele. Mesmo jogado na prisão, meus irmãos, ele continua acreditando. Continua crendo. E o final da história todos nós já sabemos. O sonho dele se realizou ou não se realizou? Se concretizou ou não se concretizou? Por quê? Porque Deus agiu na vida dele grandiosamente. E agindo Deus, ninguém impede. Ninguém impede o agir de Deus. Deus tinha um propósito para ele. Tentar acabar com o sonho dele. Muitas vezes, meus irmãos, tentam acabar com nossos sonhos. Nós temos sonhos para ser realizado. Mas muitas vezes, não só o inimigo, muitas vezes até quem se diz amigo. Você não é capaz disso, imagina, você não vai conseguir isso não, meus irmãos. Acredite, creia grandiosamente, porque Deus vai agir na sua vida. Deus vai realizar os seus sonhos. Eu acredito, meus irmãos, eu creio, eu tenho fé.
O Deus ao qual nós servimos não falha com os seus filhos. Ele não falha, ele acredita grandiosamente. Eu acredito no que Deus tem a fazer um propósito na minha vida. E ele tem feito e eu sou testemunha. Eu sou testemunha do que ele tem feito na minha vida. E não é pouca coisa não, meus irmãos, é muita coisa, é muita perseverança. É acreditando e crendo que ele pode fazer maravilhas na minha vida. E assim é com cada um de vocês, com cada um de seus filhos. Deus quer o melhor para nós, meus irmãos. Somos um povo eleito, um povo escolhido por ele. E ele vai agir, vocês podem ter certeza. Ele vai agir em nossas vidas. Somos os escolhidos por Deus. E ele tem bênçãos para as nossas vidas. Em Isaías, capítulo 43, versículo 1, 2. 1, 2. A palavra diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacobe, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és meu. É o que ele nos fala nesta noite, meus irmãos. Deus está falando nesta noite. Ei, você é meu. Você que está em casa é meu. Você é de Deus. Ele está te chamando. E ele te chama pelo nome. Ei, ele fala para você: Kleber, tu é meu. Viviane, você é meu. Richard é meu. Sandra é meu. Ele fala com cada um de vocês: somos um povo escolhido de Deus. Somos chamados por Ele. Ele nos chama para andar com eles grandiosamente. Ele nos chama pelo nome. Ele conhece a cada um de nós. E o versículo 2 nos diz o seguinte: quando passares pelas águas, quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderás em ti. Aleluia. Aleluia. A palavra que diz, meus irmãos, quando passares pelas águas, ela não simplesmente nos diz, se você passar. Se eu passar. Se você que está em casa passar pelas águas. Ele não fala isso. Ele fala que quando passares pelas águas, Ele estará conosco. Elas não vão nos submergir. Quando passarmos pelo fogo, a chama não nos queimará. Ou seja, meus irmãos, nós vamos passar. Nós vamos passar. Não é quando. Não é quando. Nós vamos passar. Mas ele também fala no verso anterior: não temas, porque eu te remi. O que significa a palavra remi? Significa resgatar, significa livrar, significa salvar. Ou seja, quando passares pelas águas, Ele te salvará, Ele te resgatará, aleluia, Ele te livrará, você não estará sozinho, porque Ele fala, eu estarei contigo, glória a Deus. Ele estará conosco, meus irmãos, porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou. A palavra fala, vamos passar, vamos ter que passar. O povo fugindo do faraó teve que passar pelas águas. Não teve jeito. Só que Deus estava com ele. Deus estava agindo na vida do seu povo. Deus abriu o mar e o povo passou. Vamos passar, meus irmãos. Mas Deus estará conosco.
Deus estará conosco. Ele estará ali nos resgatando, nos protegendo. Quando passares pelo fogo, as chamas não te arderás, porque Deus está conosco. Porque Ele está agindo em nossas vidas, assim eu creio. Glória a Deus, aleluia. Quem crê aí, dá uma glória a Deus. Eu creio que Deus está agindo na minha vida. E Ele age grandiosamente todos os dias, mas muitas vezes na correria do nosso dia a dia, a gente às vezes não percebe, talvez passe despercebido, mas Ele está conosco ao levantarmos e ao deitarmos. E até enquanto dormimos, Ele nos guarda, meus irmãos. Até enquanto dormimos, Ele nos guarda. Quando passares por fogo, as chamas não te queimará. Todo mundo aqui conhece, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. A história, né? A história, a palavra que Deus nos conta aqui. Que o Deus fez as estátuas. Queria que todos se dobrassem. E aqueles que não se dobrassem, se não se curvassem, teriam castigo. Mas os três falou: eu não. Estátua? E eu não vou me dobrar. Eu não vou. Se vocês não se dobrarem, se vocês não se curvarem, vocês serão jogados na fornalha. E aí o que eles falaram? Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. Eles falam o seguinte para o rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e a tua mão, ó rei. Ou seja, eles acreditavam que Deus iria livrá-los da mão do rei e da fornalha. No verso 18: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos as estátuas de ouro que levantastes. Ou seja, meus irmãos, o que quiserem dizer aqui? Que eles acreditavam fielmente, grandemente, que Deus iria livrá-lo da fornalha, do fogo, da mão do rei. Mas se não o livrassem, eles não iriam se curvar. Pelo menos não teriam se curvado, adorado aos deuses de ouro que ele tinha feito. Ou seja, meus irmãos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não devemos questionar a sua vontade. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Então não devemos questionar. Temos que fazer igual eles. Eles acreditavam que Deus iria fazer isso na vida deles. Iriam livrar, iriam salvar. Mas se Deus não fizesse, o que eles falam? Eu não me curvarei e adorarei os seus deuses. Temos que ser assim, meus irmãos, diante das dificuldades, diante das diversidades de nossas vidas, diante do que estamos passando, não devemos nos curvar diante delas. Não devemos. Temos que acreditar que Deus irá nos livrar. Por mais difícil que seja essa situação que estamos passando, Deus vai nos livrar, porque Ele é conosco. Não podemos nos curvar diante das dificuldades, nos entregar. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que acreditemos, que lutemos. Porque Ele vai agir em nossas vidas, e agindo Deus, quem impedirá, meus irmãos? Quem vai impedir o agir de Deus em nossas vidas? Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. É isso que eu te falo nesta noite, meu. Não se curvem. Não se entregue a esses problemas. Creia
num Deus poderoso, num Deus que tudo pode, num Deus que age grandiosamente em nossas vidas. Aleluia. Porque Deus, Ele deu o seu Filho, seu único Filho, por mim, por você. Quer coisa mais bonita que isso? Deus dar o seu único Filho, por mim, por você. Olha o nosso valor, meus irmãos. Olha o quanto somos valorosos perante os olhos de Deus. Não deixe que ninguém chegue para você e fale que você não tem valor. Você tem muito valor para Deus. Você vale muito. Você custou o sangue de Cristo na cruz. Ele morreu por mim e por vocês. Ele, sendo Deus, ele poderia descer da cruz. Ele poderia fazer um estralar de dedos, descer e falar assim: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Deus vivo. Mas ele não fez isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não precisa provar nada a ninguém. Ele não precisa provar. Nós temos que acreditar nele, grandiosamente, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não precisa me provar que ele é Deus, não, meus irmãos. Ele não precisa disso. Para ele seria muito mais fácil descer da cruz e não. Mas por honra e glória do Senhor Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. Que é coisa mais gloriosa do que isso, meus irmãos? Que é coisa mais gloriosa do que isso? Do que ressuscitar? Do que vir dos mortos? É isso que nós temos que entender. Somos valiosos para Deus, somos preciosos para Ele. Mas temos que entender também, meus irmãos, que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa provar para ninguém. Não precisa. Temos a história também de Daniel. Todo mundo conhece. Daniel na cova dos leões. Daniel orava 3 vezes ao dia. Fizeram uma lei lá, fizeram a cabeça do rei, assinou a lei que não podia. Tramaram contra Daniel. Tramaram. E é como eu já disse aqui uma vez, meus irmãos. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando ele foi jogado na cova, que o rei se viu obrigado a fazer isso porque tinha que cumprir a lei, apesar de gostar muito de Daniel. Tanto é que quando ele é jogado lá, o próprio rei fala para ele, fala: ei, o teu Deus te livrará. Quando Daniel foi jogado de lá, meus irmãos, eles já estavam preparados, ele orava, ele acreditava. Ele não precisou chegar a hora de desespero, meus irmãos. Nós não precisamos chegar naquela hora de desespero para procurar Deus. Não podemos fazer isso. Muitas vezes a gente lembra dele naquele momento de aperto. Não, meus irmãos, nós temos que lembrar dele a todo momento, todos os dias, a todas as horas. Precisamos agradecer tudo que ele faz em nossas vidas, e não somente naqueles momentos de aperto, naqueles momentos de sofrimento. Mas nesses momentos ele também nos ouve, meus irmãos. Nesse momento ele também está conosco. Porque ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus bondoso. Ele também irá nos ouvir. Mas não podemos, temos que buscá-lo, temos que adorá-lo, temos que exaltá-lo todos os santos dias. Porque ele age em nossas vidas todos os dias. Não é um dia ou outro, não é só no sábado, não é só no domingo, não, é todos os dias ele está agindo em nossas vidas. Então temos que ser gratos por isto, temos que ser gratos por ele. E muitas vezes, meus irmãos, passamos por várias dificuldades, passamos por perrengues, dificuldades, seja qual for o tipo de dificuldades, pode ser financeiro, pode ser alguma doença que às vezes nos ataca. Deus me livre e guarde. Está repreendido em nome de Jesus.
Mas às vezes acontece. E mesmo assim estamos juntos, estamos no caminho do Senhor. E às vezes ainda passamos por essas dificuldades. Agora você imagina, meus irmãos, se nós não estivéssemos junto a Deus, se nós não estivéssemos com Ele, se muitas vezes é difícil, imagine sem Ele. Imagine com o inimigo tendo total liberdade para agir na sua vida. Já parou para pensar? Às vezes você está me falando, irmão, mas eu estou buscando, eu estou indo, eu estou passando com perrengue. Meus irmãos, Deus está contigo. Deus está agindo na sua vida nesses momentos difíceis também. Ele não deixa de agir, Ele está agindo. Meu irmão, mas está difícil. Irmão, creia somente. Creia. Porque se às vezes está difícil sem Ele, imagine se não estivesse sem, nas mãos do inimigo. Como fez com Jó. Só que foi com permissão de Deus, né? Jó que tinha tudo. Terras, animais, esposas, filho. Estava tudo no bem bom. Tranquilo. E ele deixava de servir a Deus? Não, meus irmãos. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele estava ali, prosperando, crescendo e na presença do Senhor. Aí o inimigo, meus irmãos, quando você está prosperando, quando você está crescendo, ele quer agir na sua vida. Ele não quer que você prospere. Ele não quer que você cresça. Ele vai dar um jeito de entrar na sua vida. Por isso temos que fechar as brechas. O inimigo conseguiu entrar na vida de Jó, sim, mas foi com a permissão de Deus. Porque ele chegou para Deus e falou, também tu dá tudo para ele. Ele tem tudo. Ele vai te louvar, ele vai te agradecer, ele vai te exaltar. Também. Só que Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia como era Jó. O que Deus faz? Então pode fazer. Pode agir. Só não pode matá-lo. E aí vocês conhecem o que acontece com ele, meus irmãos. Perde tudo. Perde os filhos, né? Vem a doença. Ele desanimou? Ele amaldiçoou Deus? De forma alguma, meus irmãos. Ele continuou mesmo da mesma forma que era quando ele tinha tudo, ele continuou sendo quando lhe tiraram tudo. Temos que adorar a Deus, temos que louvá-lo, acreditá-lo e continuar sendo o que sempre somos, independente de como nós estamos. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas não foi fácil para Jó também. Mas não foi fácil para ele passar pelo que ele passou. Ainda a esposa chegando para ele e falou assim, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Mas Jó não, firme na sua fé. É como temos que ser, meus irmãos, firme na nossa fé, acreditar no Deus. E o que acontece com Jó, vocês conhecem. Dá tudo em dobro, Deus recupera tudo para ele novamente. Ali Deus provou para o diabo, provou para o nosso inimigo. Se nós termos um coração como Deus quer, nem mesmo o inimigo vai tirar isso de nós. Por mais que ele tente, por mais que ele faça, ele não irá conseguir. Ele não irá conseguir tirar a nossa fé. Porque nós cremos nesse Deus todo-poderoso, meus irmãos. Nesse Deus que tudo pode. Porque Deus agiu na vida dele. Tanto antes como depois. E agindo Deus, ninguém vai impedir. Ninguém impede o agir de Deus em nossas vidas. É o que Ele está te falando nessa noite, meus queridos irmãos. Acredite que agindo Deus, ninguém vai impedir. Nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida.
Porque a palavra fala, ai daquele que mexer com as meninas dos olhos de Deus, meus irmãos. Como eu já falei aqui, nós somos muito importantes para Deus. Nós somos muito importantes para Deus. Somos valiosos, somos preciosos. E ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Você, meus irmãos, você, minha irmã, é a menina dos olhos de Deus. E aquele que ousar tocá-lo, você já sabe o que pode acontecer. Vocês sabem o que aconteceu com os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego até a fornalha? Vocês sabem o que aconteceu com eles? Foram mortos, porque a fornalha estava tão quente que ao jogá-los lá dentro, eles foram mortos por calor. O que aconteceu com aqueles que tramaram contra Daniel? Foi jogado na cova dos leões, meus queridos irmãos. E ali, os leões os estraçalharam. Também foram armar contra um homem de Deus. Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que ousar tocar em você, meus queridos irmãos. Creia, Deus está contigo. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus em nossas vidas. Ninguém vai impedir o agir de Deus em nossas vidas. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Vamos passar por tribulações? Vamos. Mas temos que crer. Temos que acreditar. Porque em João 16:33 diz o seguinte, meus queridos irmãos. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Ou seja, ele venceu o mundo. Quando tivermos com dificuldades, temos que acreditar, pedir, orar a Ele, para que possamos ter paz, meus queridos irmãos. Aí vocês vão me falar, mas irmão, eu tenho um período que eu estou ótimo, tão maravilhoso, de repente vem uma turbulência. Ei, mesmo quando está tudo bem, se ficar muito tempo, toma cuidado. Quando ficar tudo ótimo, tudo maravilhoso, desconfie. Porque ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também iremos vencer este mundo, meus irmãos, porque não somos dele. Estamos aqui somente de passagem. E com fé em Cristo, nós iremos vencer este mundo. Vamos acreditar grandiosamente, vamos entregar a nossa vida a Deus, para que Ele possa agir. Entregue-se. Deixe Ele agir na sua vida. Abra o seu coração. Deixe Ele entrar. Deixe Ele fazer. Que você vai ver o tamanho da recompensa que Deus tem para a sua vida. Porque quanto mais difícil for a situação que você está passando, mais você será abençoado quando sair dela. Está passando por dificuldades? Está passando por aquele momento de desespero, meus irmãos? Quanto maior for, maior é a bênção que o nosso Deus tem para você, meu querido irmãos. Porque é isso que Deus quer, nos abençoar. Nos abençoar. E que possamos acreditar que quando passarmos pela água, Ele estará conosco. Por mais dificuldades que tivermos. Por mais dificuldades que tivermos. Por mais difícil que seja. Aquele momento que você não aguenta mais, que você dobra seu joelho, às vezes você não consegue nem falar. Nem orar direito. Você está ali, só você e Deus. Deixe Ele agir na sua vida. Entregue-se